Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, que o teu Espírito Santo seja o nosso professor. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa a nossa mente, abençoa o nosso entendimento, abençoa os nossos corações, Senhor, as nossas vidas. Repreende, meu Pai, todo o mal, repreende, Deus, tudo que não vem de Ti, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, toda distração, meu Pai, que a gente tenha uma mente renovada pela Sua palavra, que em nome de Jesus, Deus, a gente possa crescer, Pai, a gente possa amadurecer espiritualmente, Deus, que a gente possa ouvir e entender a Sua palavra, meu Pai, e que ela dê frutos, Deus, nas nossas vidas, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é a reconciliação de Jacó com Esaú. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Gênesis, capítulo 33, do 1 ao 10, que diz assim: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e os seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás, porém a Raquel, José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e a seus filhos, e se inclinaram. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos seus olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Amém? Então, nessa passagem que nós lemos hoje, que a gente vai estudar hoje, acontece, né, o reencontro de Esaú com Jacó. Quando Jacó está se aproximando, a gente viu que ele veio no caminho, ele vinha com preocupação, ele vinha com medo, mas ele voltou, né, porque Deus falou que era para ele voltar. Então ele tem um encontro com o Senhor inclusive muda o nome de Jacó, mas mesmo assim ele tinha receio de como Esaú poderia tratá-lo, o que Esaú poderia fazer com ele. E aí a gente vê aqui que, na verdade, os dois estavam com medo, né? Os dois não sabiam o que podia acontecer, porque quando Jacó foi embora, ele tinha enganado Esaú. Então Esaú não sabia, né, como estava Jacó, se podia confiar nele. Então ele vai ao encontro de Jacó com 400 homens, porque ele não sabia o que esperar de Jacó. E Jacó já foi embora da casa dos pais dele com a promessa de que Esaú o mataria. Então ele volta, ele envia presentes, né? Ele vem com os seus servos, com todo o seu povo, tudo aquilo que ele tinha, mas adiante ele envia homens com presentes para Esaú, para quebrantar o coração de Esaú. E ele se prostra ali várias vezes, né, na presença de Esaú, para que, demonstrando, né, um ato, um gesto de humildade, né, para que não tivesse esse atrito, esse confronto entre eles. Então, essa passagem que nós lemos é o dia do reencontro de Esaú e Jacó, o dia dos irmãos acertarem as suas contas, né? Como eu falei, os dois estavam preocupados, né? Principalmente Jacó, né? Que é o que a palavra de Deus mostra, com o coração temeroso, com o coração ansioso. Mas o que a gente vê no reencontro deles dois? Quebrantamento,
perdão, né? Eles se abraçam, eles se beijam, né? Eles se abraçam emocionados. Então, assim, realmente o inesperado acontece. Então, a gente vê literalmente um encontro fraternal entre dois irmãos que, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, tomaram atitudes de valor, um perdoando ao outro. Então, pelo contexto, tinha tudo para aquele encontro dar errado, mas o Senhor transformou aquele encontro em uma bênção, né? Em uma oportunidade deles realmente assim, um perdoar o outro. Então foi realmente um reencontro que eles tiveram. E que esse reencontro de Esaú e Jacó seja também um exemplo para nós, né? Todos aqueles que têm desentendimentos familiares, né, com pessoas próximas, para a gente entender que Deus, né, ele pode transformar os corações, que Deus, ele tem poder para mudar atitudes, né, para mudar personalidade, para fazer qualquer coisa. E aí o primeiro tópico da lição diz assim: irmãos em conflito, Jacó. Então, na lição passada, né, nas lições passadas, nós vimos que Jacó lutou com o anjo e que essa luta resultou em uma transformação no caráter do próprio Jacó, né, e na bênção de Deus, promessas de Deus sendo renovadas sobre a vida de Jacó. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente de Deus. Não tinha nada a ver com as habilidades dele, com a capacidade dele, com os métodos dele, mas era o próprio Deus agindo na vida dele, né? A orientação de Deus, a bênção de Deus, a bênção do Deus de Abraão e de Isaac, né? Que estavam vindo, né? Sobre a vida dele. Então, em nossa jornada cristã, nós não podemos nos esquecer que tudo o que nós temos, tudo o que nós somos vem de Deus. E nós não podemos também nos esquecer que Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele tem poder para mudar qualquer circunstância. Ele tem poder para mudar as pessoas, né? Então, por mais que a gente não tenha uma luta física com anjos, como foi o caso de Jacó, mas nós podemos lutar, né, através da persistência, da oração, do jejum, da adoração, até que a gente veja realmente a transformação. Porque Jacó, ele lutou com o anjo até ser abençoado. Então nós temos que lutar espiritualmente até a gente ver o agir de Deus, até a gente ver a resposta do Senhor, até a gente ver a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então, esse agir transformador de Deus na nossa vida e na vida dos nossos familiares depende da nossa luta espiritual, né? Nós que somos espirituais devemos lutar espiritualmente falando. E a Bíblia inclusive fala que nós temos armas, né? Que o Senhor nos deu uma armadura. Então nós temos que usar essas armas que o Senhor nos entregou. Amém? E o próximo subitem diz assim: Esaú. Então, ao que parece, Deus não mudou apenas Jacó, mas Deus ele também trabalhou no coração de Esaú, né, transformando o ser humano, o seu caráter, a sua personalidade, as suas emoções, e tudo isso é algo que somente Deus pode fazer. Porque se a gente olha para o lado natural e humano das coisas, o que aconteceu? Eles tiveram esse desentendimento. Jacó enganou Esaú, Esaú se sentiu traído, enganado, ameaçou matar Jacó, e Jacó fez o quê? Fugiu. Eles não se reconciliaram. O que acontece com muitas pessoas? Quando acontece esse desentendimento e essa separação, com o passar dos anos, a tendência é piorar. Porque muitas pessoas, elas ficam remoendo aquilo que aconteceu, remoendo, pensando, alimentando raiva, ódio, rancor. E quando acontece às vezes esse encontro, pode acontecer coisas terríveis, mas por causa do agir de Deus,
Ao invés de Esaú ficar remoendo de maneira negativa esse episódio dele com Jacó, Deus trabalhou no coração dele para que ele perdoasse Jacó pelo que ele fez. Né? Então, assim, ninguém tem poder para fazer isso, a religião não tem poder. O casamento, por melhor que seja o seu cônjuge, ele não tem poder, né? Mas o Senhor, ele tem poder para transformar vidas e para transformar pessoas. E aí a gente observa na vida de Esaú que por mais que ele tenha perdoado Jacó, na época, né, do acontecimento, ou talvez depois também, ele não reconheceu que ele também teve uma atitude errada. Porque antes de Jacó enganar Isaac e Esaú para pegar a bênção, Esaú já tinha desprezado a sua primogenitura, ele já tinha trocado a sua primogenitura por um ensopado, né, por uma comida. Então, assim, ele já tinha agido de maneira errada, né? E isso trouxe consequência para a vida dele, né? Então, assim, a gente precisa entender que tudo aquilo que nós fazemos tem consequências, que podem ser boas ou que podem ser ruins. Graças a Deus, aqui neste caso, né, houve um entendimento de forma pacífica, uma reconciliação, né? A gente vê assim que foi sincero, que foi verdadeiro, né? Que eles se abraçaram ali com saudade, com amor, eles choraram. Então foi realmente algo assim vindo da parte de Deus. Agora nós vamos falar sobre Raquel. Então é interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e os filhos delas, que eram filhos dele também, à frente. Depois, Leia e os seus filhos. E, por último, ele deixou Raquel e José, porque Raquel era sua esposa amada. Ele fez isso na tentativa de protegê-los, porque ele primeiro mandou pessoas na frente com presentes, e ele pensou, se o presente não amolecer, né, o coração dele, eles vão encontrar primeiro as servas com os meus filhos com as servas. Então, essa maneira de agir de Jacó, certamente ela causava ciúmes e divisões entre as famílias, entre os irmãos. Depois a gente vai ver isso futuramente, né, na vida de José, né, que consequência também desse tratamento desigual de Jacó, né, com os seus filhos. Por quê? Porque como José era o filho da esposa amada, ele tratava José de uma maneira diferente também, né? Então, assim, os pais, eles precisam vigiar, precisam buscar de Deus sabedoria na maneira de tratar os filhos e na maneira de educar os filhos para que não aconteça essa disfunção familiar, né? Porque isso pode trazer uma família disfuncional. Toda forma de predileção deve ser evitada para que a gente não tenha esse tipo de problema nos lares e nas famílias. Amém? E o próximo tópico diz assim: o encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. Então agora nós vamos falar pelo encontro propriamente dito. A gente viu que Jacó estava angustiado, que Jacó estava preocupado, que ele estava ansioso, que ele estava com medo, que ele orou, que ele lutou com o anjo, né? Que ele teve a vida dele transformada ali, a personalidade, o caráter dele transformado. E quando ele viu o rosto do irmão dele de perto, ele deixou aquele grupo que estava ali e ele foi à frente. Ele passou à frente das servas, ele passou à frente de Lia, ele passou à frente de todo mundo e ele chegou primeiro até o seu irmão para encontrar. Então, naquela altura, pela bondade, pela intervenção divina, essas incertezas, esse medo que ele estava, essa angústia, tudo isso já tinha se dissipado e já tinha passado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú, numa atitude de humildade. Geralmente, eles se inclinavam uma ou duas vezes, né, diante de outras pessoas, quando eles encontravam em um gesto de respeito e de humildade, mas Jacó fez isso 7 vezes. E essa humildade, né, a humildade de uma maneira geral, ela tem poder para dissipar a ira e trazer a paz, né, a vitória e o descanso. E foi exatamente isso que aconteceu ali naquele dia, né? E Jesus, ele nos convida para a gente aprender com ele, né, que é manso e humilde de coração. E a gente precisa entender
que nós, né, que somos espirituais, nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos esse discernimento, que temos o Espírito Santo trabalhando na nossa vida e no nosso coração, a gente tem que ter atitudes. A gente tem que tomar a iniciativa, né? A Bíblia diz assim, no que depender de vós, tende paz com todos. Então, se você errou, peça perdão, tome a iniciativa. Se você não errou, se foi o outro que errou, tenha a iniciativa também de pedir perdão, de ser humilde, né? De ter paz com todas as pessoas. É isso que Deus espera de nós, né? Esse coração é disposto a perdoar, disposto, né, a viver em comunhão com os irmãos e a realmente assim viver em harmonia, né, ter atitudes, né, para trazer harmonia para o convívio familiar e para o convívio entre as pessoas. E aí o próximo tópico diz assim, Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. A gente sabe, né, que foi o agir de Deus purinho ali naquele encontro. Certamente o Altíssimo ele já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú. Tanto é que Deus fala para Jacó, pode voltar agora, Jacó, volta. Né, o processo já foi completo, tanto na sua vida quanto na vida de Esaú, né? Então, assim, ao ver o seu irmão e ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se diante dele ao chão durante tantas vezes, né? Toda a sua ira, mágoa, cólera contra Jacó não tiveram mais lugar, aquilo ali tudo foi dissipado, né? Aquilo ali tudo passou e somente Deus poderia fazer isso, somente Deus pode fazer. Tem coisas que é só Deus, que não adianta a gente falar. Eu falei que a gente tem que ter iniciativa, obviamente, a gente tem que ter essas atitudes, mas existem coisas que não vai adiantar a gente falar se não tiver a intervenção de Deus. Então é por isso que a gente tem que orar, né? A gente tem que colocar diante do Senhor, assim como Jacó, né? Nós temos que guerrear em oração, em jejum, em adoração, para que a gente realmente tenha vitória, para que a gente tenha resposta vindo da parte de Deus. Lá em Provérbios 18, 19 diz assim, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, por isso que é tão importante assim a intervenção divina. O próximo subitem diz assim, o perdão verdadeiro. Houve, de fato, arrependimento e perdão entre os irmãos. Então, a gente pode afirmar que o inimigo, ele criou também ali uma situação e eles caíram na isca do inimigo, né, para que Jacó fosse morto, porque Esaú queria matar Jacó, né? Porque se Jacó fosse morto, quebraria a promessa divina que foi feita a Abraão. Ele, porém, Satanás, o inimigo, foi envergonhado. O nome do Deus de Abraão e de Isaac foi glorificado, né? Então, como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Amém? Sabe por quê? A gente viu aqui na história de Esaú e Jacó que o ser humano, ele é falho, ele erra, ele peca. Por mais que você conheça Deus, como Jacó conhecia, eles erraram. Eles agiram de uma maneira, ele agiu, né, principalmente Jacó, de uma maneira desonesta, de uma maneira errada. E ele conhecia Deus. Então, a gente vê que a gente erra, mas a gente precisa entender que da mesma maneira que nós erramos, o outro também erra. E nós temos que perdoar, né? Nós não podemos carregar no nosso coração nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de sentimento ruim, porque isso faz mal para nós, né? Essa raiz de amargura, isso adoece o nosso corpo. É isso que Satanás quer, que a gente fique com raiva, que a gente fique com rancor, que a gente fique com sentimentos, né, que não agradam o Senhor, né? Então nós temos que agir com sabedoria. Nós precisamos agir guiados por Deus e pelo Espírito Santo do Senhor, né? Então nós desejamos que o ofendido vá
ao encontro do ofensor, né? Que se abrace, que reconcilie-se, né? Não é deixar para lá, não é entregar nas mãos de Deus, é ter atitudes, como eu disse, né? Procurar o ofendido com amor, né? Buscar entendimento, como o Senhor nos ensinou. Como eu disse, a gente vai orar, a gente vai colocar nas mãos de Deus, mas não assim, sem ação, vou deixar nas mãos de Deus e seja o que Deus quiser. Não, nós vamos orar, nós vamos colocar na mão do Senhor e nós vamos ter atitudes, né? Porque é isso que vai demonstrar Deus nas nossas vidas. E é assim que a gente vai ver o agir de Deus nessas situações. Amém? E o próximo tópico diz assim: a família de Jacó segue seu caminho. Os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir, né, para sua terra, para o seu lugar, e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu a sua casa ali. Então, assim, não é porque eles se reencontraram, eles tiveram um perdão sincero, verdadeiro, emocionado, que eles ficaram juntos. Não. O que a gente aprende aqui? Que perdoar não significa que você vai andar junto novamente com aquela pessoa. Pode haver perdão sincero e cada um seguir o seu caminho, o seu propósito em Deus e tá tudo bem. O que o Senhor não quer é que a gente fique guardando mágoa e rancor nos nossos corações, nenhum tipo de ressentimento. Lá em Efésios 4:32 fala que nós devemos perdoar, como também Deus em Cristo nos perdoou. Amém? E o próximo tópico diz assim: Jacó não retorna para a casa de seu pai. A gente estudou na outra lição que o Senhor colocou no coração de Jacó que era para ele retornar para a casa de seu pai Isaque. Porém, não sabemos por que Jacó não retornou para a casa de seu pai, né? Ele se instalou em Siquém. E a decisão dele de se instalar em Siquém trouxe consequências ruins. Tem um episódio muito triste que aconteceu na família de Jacó. Ele tinha uma filha, é a única filha mulher que o nome dela é mencionado, né, das filhas de Jacó, que se chamava Diná. E o Siquém, que era o filho do príncipe daquela terra, ele abusa Diná. E naquela época, se isso acontecesse, para resolver essa situação, eles se casavam. E o que acontece? Siquém, ele se apaixona por Diná, ele diz que vai se casar com ela, e aí ficou tudo certo que eles realmente se casariam, né, para reparar esse mal que ele havia feito com ela. Só que os irmãos de Diná, eles ficaram muito ofendidos por causa disso que tinha acontecido. Então, eles fazem ali o acordo e diz que todos eles da família de Siquém, tinham que se circuncidar para poder fazer essa união, para poder fazer essa aliança, esse casamento. E eles concordam. Então, para ver como que realmente eles, assim, apesar de ter tido uma atitude ruim, eles queriam consertar o que eles tinham feito. Então, todos os homens são circuncidados. E no terceiro dia da circuncisão, que era o dia que os homens estavam assim fracos, convalescendo, esses irmãos de Diná, né, filhos de Jacó, foram até lá e mataram os homens. Inclusive matou o que queria se casar com Diná, o pai dela. Então, assim, foi algo terrível, né, que aconteceu ali. Então, assim, mais uma vez a gente vê aqui que a consequência de ele não ter obedecido exatamente o que Deus falou. Então, assim, de fato, nós não sabemos por que ele não voltou para a casa do seu pai. Talvez tivesse alguém lá, né, estava ocupado e ele não queria, mas se Deus falou que era para ele voltar, eu creio que Deus ia providenciar que todas as coisas corressem da maneira que ia dar para ele voltar. Mas ele escolheu ir para outro lugar e teve essa terrível consequência por causa dessa escolha que ele teve, né? Então a gente precisa aprender. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente precisa obedecer exatamente como Deus fala, né? A gente não tem que fazer as coisas do nosso jeito, a gente tem que fazer as coisas do jeito que Deus quer que a gente faça, amém? E o próximo tópico diz assim: Jacó levanta um altar ao Senhor. Então, o patriarca comprou dos filhos de Amor
pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Então Jacó chamou esse altar que ele levantou ali para o Senhor de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão e Isaac, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Então, a gente aprende mais isso aqui com Jacó, né? Jacó tem muitas lições, né? Será que nós temos realmente erguido um altar para Deus na nossa casa, como fez Jacó? Será que nós temos realmente colocado Deus nessa posição de prioridade, em primeiro lugar, né? Ou nós estamos erguendo outros altares no meio das nossas famílias? Infelizmente, a gente vê nos dias de hoje que muitos lares, que muitas famílias têm erguido altares para as redes sociais, para filmes, para séries, ou seja, para distração. Então, estão sendo assim, afastados de realmente estarem na presença do Senhor por causa dessas distrações. Então, nós precisamos aprender que na nossa casa, na nossa família, o altar erguido é para o Senhor, né? E aí, na família ali de Jacó, depois desse trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. E ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros que havia em sua casa, né? Depois disso que aconteceu, ele viu que algo não estava certo, que algo não estava bom, que estava acontecendo. A gente estudou que quando Jacó sai da casa do sogro dele, Raquel, né, a sua esposa amada, ela rouba os ídolos do seu pai. Então ela leva esses deuses estranhos. E pelo visto, não era apenas Raquel, né? Outras pessoas também tinham deuses estranhos. E essa contaminação estava trazendo, com certeza, esse tipo de problema, né, para o meio da casa deles, da família deles. Então ele vai ali e destrói todos esses ídolos, né? Faz realmente uma reconciliação com o Senhor para restaurar essa questão espiritual na família dele. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: as famílias de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Com certeza, né, os relacionamentos familiares são os primeiros relacionamentos que o ser humano tem, são os relacionamentos mais próximos. E o inimigo, ele tenta trabalhar nesses relacionamentos, trazendo divisão, trazendo disputas, trazendo contendas. O próprio Jesus disse assim: um reino dividido não subsiste. Então, quando existe divisão dentro da família, é a brecha para o inimigo destruir. Então nós temos que aprender, né, com Jesus. Né? Não pode ter divisão na nossa família. Na nossa família tem que ter unidade. Nas nossas famílias tem que ter amor. Nas nossas famílias tem que ter compreensão, tem que ter entendimento, tem que ter perdão. Né? A gente precisa aprender a compreender o outro, a entender, a ser mais amoroso, a ser mais compreensivo, né? E não permitir realmente que essa divisão se instale dentro das nossas casas. E se isso já aconteceu, a gente viu que há poder na oração, que há poder, né, em Jesus. Então, com a oração, com fé, com guerra mesmo, batalha, né, espiritual, nós conseguimos vencer esse inimigo, né, que tem tentado destruir os lares e as famílias. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.